Ao entrar na humilde casa alentejana, o milionário ficou paralisado quando viu uma pintura na parede, a mesma que a sua amada fizera antes de desaparecer há 20 anos. Ricardo Oliveira não era um homem que se impressionasse facilmente, especialmente depois de tudo o que a vida lhe atirara. Enquanto olhava para a vasta terra à sua frente, os seus olhos varreram os imensos campos da paisagem alentejana com um desinteresse que se tornara uma segunda natureza. Esta era apenas mais uma paragem na sua viagem de negócios, uma oportunidade para inspecionar algumas herdades que planeava comprar, adicionando-as ao seu já massivo portfólio. O seu coração, contudo, não estava nisso. Não estava há muito tempo. O sol pairava baixo no céu, lançando longas sombras sobre a terra, e o calor do final da tarde era a única coisa que lhe dava alguma sensação de conforto, mas até isso era fugaz. Havia um peso no seu peito que nenhuma quantidade de sol ou sucesso conseguia aliviar. As memórias do seu passado de Beatriz ainda o assombravam. Tinham passado 20 anos, mas a ferida do seu desaparecimento parecia tão fresca como sempre. Quando o seu motorista parou junto à próxima herdade, Ricardo dispensou-o. "Vou caminhar um pouco", murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. O motorista acenou e ficou para trás, respeitando o desejo de solidão do seu chefe. Ricardo não tinha a certeza do que o atraía por aquele caminho de terra batida, longe das formalidades das suas reuniões de negócios. Talvez fosse o vazio dentro de si, a dor constante por algo real, algo que parecesse menos transacional. O som dos seus passos na terra seca era o único ruído que preenchia o silêncio e por um momento permitiu-se perder-se nele. Mais à frente avistou uma pequena e humilde casa, um monte caiado de branco, aninhado entre os campos, muito distante das mansões e do luxo a que estava habituado. Era um contraste gritante com tudo no seu mundo, mas havia algo de convidativo nela. Sem pensar muito, os seus pés levaram-no para mais perto. Ao aproximar-se do pátio, viu uma jovem, não mais de 20 anos, a trabalhar no exterior. Estava a arrancar ervas daninhas de um pequeno jardim, os seus movimentos rítmicos e calmos. O seu longo cabelo castanho estava preso frouxamente, e o seu rosto brilhava sob a luz do sol poente. A princípio, ela não pareceu notá-lo, completamente focada no seu trabalho. Mas quando finalmente levantou o olhar, a sua expressão era calorosa, e ela sorriu como se conhecessem há anos. "Boa tarde", disse ela limpando as mãos nas suas calças de ganga gastas. "Posso ajudá-lo com alguma coisa?" Ricardo não estava habituado a isto. As pessoas raramente lhe falavam de forma tão casual, com tanta abertura. Havia sempre uma camada de formalidade, de expectativa, sempre que alguém se dirigia a ele. Mas aqui, no meio do nada, esta jovem saudava-o como um velho amigo. "Estava apenas de passagem", disse ele, a sua voz rouca, mas não indelicada. "Pensei em dar uma vista de olhos." "Esteja à vontade", disse ela, o seu sotaque alentejano adicionando calor às suas palavras. "Eu sou a Sofia, a propósito. Esta é a nossa quinta de família. Não é muito, mas vamos nos arranjando." Sofia. O nome ecoou na sua mente por um segundo, embora não fosse o nome que lhe chamou a atenção. Era a sensação, aquela estranha atração por ela, algo que ele não conseguia explicar. Ele olhou em volta da propriedade, absorvendo a beleza simples do lugar. Não era nada como as paisagens polidas a que estava habituado, mas havia um encanto nas suas arestas rústicas, um tipo de honestidade que era difícil de encontrar no seu mundo. "Gostaria de um café?" perguntou Sofia, interrompendo os seus pensamentos. "A minha mãe faz o melhor café que alguma vez provará. Juro." Ricardo quase recusou, por hábito mais do que por qualquer outra coisa. Ele não era de convites casuais ou de passar tempo em casas de estranhos, mas algo sobre este lugar e sobre esta rapariga fê-lo dizer que sim. Claro, um café vinha mesmo a calhar. Sofia sorriu novamente e fez-lhe sinal para a seguir para dentro. A casa era pequena, mas acolhedora, cheia de móveis gastos que pareciam ter sido passados de geração em geração. O cheiro a café e pão fresco enchia o ar, e Ricardo deu por si a relaxar, apesar de si mesmo. Ao entrarem na sala de estar,
Algo lhe chamou a atenção e o seu coração parou. Ali, pendurada na parede, estava uma pintura. Era uma representação simples de um campo. O céu uma mistura perfeita de azuis e laranjas suaves, com flores silvestres espalhadas pelo primeiro plano. Mas não era um campo qualquer. Era a cena exata que Beatriz tinha pintado para ele, há tantos anos quando eram inseparáveis, quando ele pensava que tinham um futuro juntos. Ele olhou para a pintura, a sua respiração superficial, o mundo à sua volta a desfocar-se. Como era isto possível? Esta pintura, esta cena exata, era algo que apenas Beatriz poderia ter criado. Tinha sido dela, uma parte da vida deles juntos, um pedaço do passado que ele pensava estar perdido para sempre. Quem pintou isto? A sua voz era pouco mais que um sussurro, embargada pela incredulidade. Sofia olhou para a pintura e sorriu. Ah, isso? Foi a minha mãe. Ela tem muito talento com um pincel, embora já não o faça tanto. Demasiado ocupada a gerir a quinta e tudo o mais. Ela está em Lisboa agora, a tratar de uns fornecimentos. Deve estar de volta amanhã. A mente de Ricardo acelerou, o seu pulso a latejar nos seus ouvidos. Poderia ser? Poderia ser realmente a Beatriz? Depois de todos estes anos, depois de toda a dor e desgosto, estaria ela ainda por aí, viva? Ricardo não conseguia tirar os olhos da pintura, a sua mente a correr, tentando fazer sentido do que Sofia acabara de dizer. A cena era demasiado familiar, demasiado específica para ser uma coincidência. Ele tinha estado naquele campo exato com a Beatriz, a vê-la pintá-lo enquanto o sol se punha atrás deles, lançando o mesmo brilho quente que estava na imagem. Mas como podia estar aqui, nesta pequena casa de quinta, no meio do nada? Ele engoliu em seco, tentando controlar a onda de emoções que subia no seu peito. Memórias que ele enterrara por tanto tempo estavam a regressar, avassaladoras. Ele virou-se para Sofia, a sua voz tensa enquanto perguntava: "A sua mãe? Como se chama ela?" "Beatriz", respondeu Sofia com um encolher de ombros casual. "Beatriz Costa." Ricardo sentiu como se o chão se tivesse movido debaixo dele. Não podia ser. Beatriz Costa. Poderia ser realmente a mesma Beatriz Santos que ele amara, a mesma mulher que desaparecera da sua vida sem deixar rastro há 2 décadas. As suas mãos cerraram-se em punhos ao seu lado, não de raiva, mas da pura intensidade do momento. Cada fibra do seu ser queria acreditar que era ela, mas a dúvida roía-o. Ele não podia perguntar diretamente, ainda não. Precisava de mais informações. "Há quanto tempo vivem aqui?" perguntou ele, tentando manter o tom neutro, embora a sua mente estivesse a fervilhar com 1000 perguntas. "Praticamente a minha vida toda", disse Sofia com uma pequena risada. "A minha mãe mudou-se para cá quando eu era apenas um bebé. Ela sempre gostou do sossego, dos espaços abertos. Disse que era o lugar perfeito para criar uma filha." Ricardo acenou, embora mal conseguisse concentrar-se. A Beatriz que ele conhecia vivia na cidade, longe de qualquer quinta, mas, por outro lado, ela tinha desaparecido, deixando para trás tudo o que conhecera. Se ela tivesse sofrido perda de memória ou um trauma, talvez tivesse reconstruído a sua vida num lugar como este, longe do caos e da dor da sua antiga vida. "Ela nunca fala de onde veio, no entanto", acrescentou Sofia, a sua testa a franzir-se um pouco. "Já lhe perguntei algumas vezes, mas ela diz sempre que está no passado, que já não importa. Por isso deixei de perguntar." O coração de Ricardo doeu ao pensar nisso. O que teria Beatriz passado durante todos estes anos? O que lhe teria acontecido depois de ela desaparecer? Ele procurara-a incansavelmente no início, mas eventualmente, à medida que os anos se arrastavam sem respostas, fora forçado a aceitar que ela se fora, talvez morta. Tentara seguir em frente, mas a dor de a perder nunca o deixara. E agora, aqui estava ele, numa casa com a filha dela, por amor de Deus, e a olhar para uma pintura que era um fantasma do seu passado. "A sua mãe ainda está em Lisboa?" perguntou ele, a sua voz um pouco mais firme agora, embora a antecipação o estivesse a matar. "Sim, ela volta amanhã de manhã, penso eu", respondeu Sofia, oferecendo-lhe um pequeno sorriso amigável. "Esteja à vontade para passar por cá. Ela vai ficar muito surpreendida por conhecer alguém novo."
Não recebemos muitos visitantes por estes lados. Ricardo forçou um sorriso tenso, acenando. Talvez o faça. Conversaram por mais alguns minutos, mas a mente de Ricardo estava noutro lugar. Ele continuava a olhar para a pintura, os seus pensamentos a girar descontroladamente. Poderia ser realmente a Beatriz? E se fosse, como reagiria ela ao vê-lo? Lembrar-se-ia dele, ou os anos e o que quer que lhe tivesse acontecido teriam apagado completamente a vida deles juntos? Depois de terminar o seu café, Ricardo agradeceu a Sofia pela sua hospitalidade e voltou para o exterior. O ar quente do Alentejo atingiu-o como uma onda, mas pouco fez para clarear a sua cabeça. Ele caminhou de volta para a estrada onde o seu motorista estava à espera e entrou no carro, atordoado. De volta ao hotel, senhor? Perguntou o motorista. Ricardo acenou distraidamente a olhar pela janela enquanto partiam. A sua mente estava consumida por um único pensamento. Amanhã ele veria a Beatriz novamente. Amanhã ele poderia obter as respostas que procurara durante todos estes anos. Mas havia um peso no seu peito, um medo que o corroía. E se ela não se lembrasse dele de todo? E se ela tivesse seguido em frente, construído uma nova vida, uma nova família, e ele não fosse mais do que um fantasma de um passado que ela não desejava revisitar? A viagem de volta ao hotel pareceu um borrão. Quando finalmente chegou ao seu quarto, Ricardo deixou-se cair na poltrona junto à janela, a olhar fixamente para o horizonte. A sua mente repassava cada memória que tinha de Beatriz, o primeiro encontro, os longos passeios juntos, a forma como ela ria quando ele lhe contava histórias, o calor da sua mão na dele, e depois, o dia em que ela desapareceu. O dia em que a sua vida mudou para sempre. Ele não fora o mesmo desde então. Claro, encontrara sucesso na sua carreira, construíra um império e vivera uma vida que a maioria das pessoas invejaria. Mas nada disso preenchera o vazio que ela deixara para trás. Nada disso lhe trouxera a paz que ele tanto desejava. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Ricardo fez um voto silencioso a si mesmo. Acontecesse o que acontecesse amanhã, ele iria ao fundo disto. Ele tinha de saber se Beatriz era a mesma mulher que ele perdera há tantos anos. E se fosse, ele tinha de encontrar uma maneira de corrigir as coisas. A manhã seguinte chegou lentamente para Ricardo. Ele passara a maior parte da noite a virar-se na cama, a sua mente incapaz de se desligar. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Beatriz, a forma como ela olhara para ele há tantos anos, cheia de vida e amor, e a forma como ela parecia naquela fotografia antiga que ele guardara por 2 décadas. A fotografia que ele agora planeava mostrar-lhe. Quando o sol finalmente nasceu, lançando uma luz pálida através das cortinas do hotel, ele já se tinha decidido. Hoje ele enfrentaria a verdade, fosse ela qual fosse. Quer Beatriz se lembrasse dele ou não, ele precisava de respostas. Já esperara tempo suficiente. Ricardo vestiu-se à pressa, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto abotoava a camisa. Nem se preocupou com o pequeno almoço, demasiado ansioso para pensar em comida. Ele precisava de voltar à casa de Sofia. Ele precisava de ver a Beatriz. Quando o motorista parou em frente à pequena casa de quinta mais uma vez, Ricardo sentiu o seu coração a martelar no peito. A casa parecia a mesma do dia anterior, pequena, despretensiosa, pacífica. Mas o peso do que estava prestes a acontecer fazia tudo parecer mais significativo, mais intenso. Sofia estava lá fora novamente, a cuidar do jardim, tal como estava quando ele a vira pela primeira vez. Ela levantou o olhar quando o viu, o seu rosto a iluminar-se com um sorriso. "Bom dia, Sr. Oliveira", disse ela. "Está de volta cedo. Suponho que está aqui para conhecer a minha mãe." Ricardo acenou, a sua garganta demasiado apertada para falar. Ele não confiava na sua voz agora. Sofia limpou as mãos nas calças de ganga e fez sinal em direção à casa. "Ela está lá dentro", disse Sofia, a sua voz cheia daquele calor fácil que parecia defini-la. "Entre, vou chamá-la." Ricardo seguiu-a para dentro, o seu coração a acelerar a cada passo. Cada som parecia amplificado, o ranger das tábuas do chão, o tic-tac de um relógio algures na casa. Ele ficou na pequena sala de estar novamente, a olhar para a pintura na parede,
aquela que tinha posto tudo em movimento. Ele nem ouviu Beatriz entrar na sala a princípio. A Sofia diz que temos uma visita. Veio uma voz suave de trás dele. Ricardo congelou, a sua respiração presa na garganta, e por um momento não conseguiu mover-se. Lentamente ele virou-se, e lá estava ela, Beatriz Costa, ou Beatriz Santos como ele a conhecera. Ela parecia tão diferente da mulher que ele se lembrava, mas havia algo inconfundivelmente familiar nela. O seu cabelo, agora com madeixas grisalhas, estava preso frouxamente, e havia rugas à volta dos seus olhos e boca que não existiam antes. Mas era ela. Era a Beatriz. Ela olhou para ele, a sua expressão educada, mas curiosa, como se estivesse a conhecer um estranho, e, de muitas maneiras, ele era. A última vez que se tinham visto, eram jovens, apaixonados, cheios de sonhos para um futuro que nunca se concretizou. Agora, ambos eram mais velhos, ambos carregando o peso dos anos perdidos. Por um longo momento, nenhum deles falou. O peito de Ricardo apertou-se dolorosamente enquanto ele procurava no rosto dela qualquer sinal de reconhecimento, qualquer vislumbre do passado que tinham partilhado. Mas não havia nada. Os seus olhos eram quentes, mas distantes, como se ela estivesse a olhar através dele, não para ele. Ricardo, disse ele, a sua voz rouca. O meu nome é Ricardo. Ela sorriu educadamente e acenou. É um prazer conhecê-lo, Ricardo. Ele engoliu em seco. A dor daquela simples frase a atingi-lo como um soco no estômago. Ela não se lembrava dele. Como podia não se lembrar dele? O desespero apoderou-se dele. Ele meteu a mão no casaco e tirou a fotografia que carregara consigo durante todos estes anos, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto a desdobrava. Era uma foto antiga, gasta e desbotada de tanto ser manuseada, mas era suficientemente nítida. Mostrava os dois, Ricardo e Beatriz, lado a lado, a sorrir, jovens e apaixonados. Lembra-se disto? Perguntou ele, a sua voz baixa, quase suplicante. Beatriz olhou para a foto, a sua testa a franzir-se ligeiramente. Ela deu um passo mais perto, os seus olhos a estreitarem-se enquanto a estudava. Por um momento, Ricardo pensou ter visto algo, um vislumbre de reconhecimento, uma mudança na sua expressão. Mas depois, ela abanou a cabeça lentamente, o seu rosto nublado pela confusão. Eu não sei, disse ela suavemente. Desculpe, mas não me lembro. Não. O coração de Ricardo afundou. Ele preparara-se para isto, mas ouvi-lo em voz alta era outra coisa. Ela não se lembrava. A mulher que ele amara mais do que tudo, a mulher que ele passara 2 décadas a procurar, não tinha memória dele, do tempo deles juntos, da vida que tinham planeado construir. Eu conhecia-a, disse Ricardo, a sua voz embargada pela emoção. Nós íamos casar. Você pintou aquele quadro na parede ali. Você vivia na cidade. O seu nome nem sempre foi Costa. Era Beatriz Santos. Os olhos de Beatriz arregalaram-se ligeiramente com isso, e ela deu um passo atrás, a sua mão a ir à boca como se estivesse a tentar firmar-se. Santos, sussurrou ela, a sua voz quase inaudível. Eu não sei. A sua confusão parecia genuína, e partiu o coração de Ricardo mais uma vez. Ela não estava a fingir. Ela realmente não se lembrava. Algo lhe acontecera, algo que apagara as suas memórias dele, da vida deles juntos. Por favor, disse ele suavemente, dando um passo mais perto dela. Apenas pense. Tente lembrar-se. Nós amávamo-nos. Íamos começar uma vida juntos. Mas você desapareceu. Eu nunca parei de a procurar. Beatriz abanou a cabeça lentamente, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. Eu não sei, sussurrou ela novamente. Eu não sei do que está a falar. Sofia, que estivera a observar da porta, avançou, a sua testa franzida em preocupação. Mãe, está tudo bem? Beatriz acenou rapidamente a enxugar as lágrimas. Estou bem, disse ela, embora a sua voz vacilasse ligeiramente. Eu só... preciso de 1 minuto. Ela virou-se e saiu apressadamente da sala, deixando Ricardo ali de pé, a sentir como se o chão tivesse desabado debaixo dele.
Ricardo ficou congelado no meio da sala de estar, a observar Beatriz desaparecer pelo corredor. O seu coração batia forte no peito, uma mistura de esperança e desespero a agitar-se dentro dele. Ela não se lembrava dele, pelo menos não totalmente, mas algo se mexera dentro dela. Ele vira-o nos seus olhos, um brilho de reconhecimento, um vislumbre tênue de algo há muito enterrado. Sofia avançou, quebrando o silêncio. O seu rosto estava marcado pela preocupação, enquanto olhava na direção do corredor por onde a sua mãe acabara de ir. Nunca havia assim antes, murmurou ela quase para si mesma. Ela sempre foi tão calma. Ricardo mal conseguia encontrar palavras para responder. O peso do momento pressionava-o, mais pesado do que esperava. Viera aqui em busca de um desfecho, de respostas, mas agora que estava cara a cara com Beatriz, era mais complicado do que imaginara. Os anos de incerteza, a busca interminável, tudo levara a isto. Mas a resolução não era tão clara como esperava. Desculpe, disse Sofia, abanando a cabeça. Eu não sabia que havia toda esta história. Você conhecia-a mesmo antes? Ricardo acenou, a sua garganta apertada. Nós estávamos apaixonados, íamos casar. Mas depois ela desapareceu, e eu nunca soube o que aconteceu. Até agora. Os olhos de Sofia suavizaram-se. Eu não fazia ideia. Ela nunca falou do seu passado, pelo menos não de nada antes de eu nascer. Pensei que ela tivesse vivido aqui a vida toda, a trabalhar na quinta. Mas agora... Ela olhou para o corredor novamente, a incerteza a nublar a sua expressão. Acho que há mais na história do que eu pensava. Ricardo podia sentir a gravidade da situação a instalar-se sobre ambos. Ele sempre se interrogara sobre o passado de Beatriz depois de ela desaparecer, mas nunca imaginara que ela tivesse construído uma vida inteiramente nova, criado uma filha, e nunca olhado para trás, nunca se lembrado. A dor no seu peito aprofundou-se ao pensar em todos os anos perdidos, todos os momentos que poderiam ter partilhado. De repente, o som de passos ecoou do corredor e Beatriz reapareceu. O seu rosto estava pálido, os seus olhos ainda arregalados pela confusão, mas havia uma determinação no seu passo enquanto se aproximava deles. Ela não olhou para Ricardo a princípio, o seu olhar fixo em Sofia, como se procurasse algum tipo de segurança. Mãe, disse Sofia gentilmente aproximando-se dela. Está tudo bem? Beatriz acenou lentamente, embora a incerteza nos seus olhos não tivesse desaparecido. Eu não sei, disse ela suavemente, a sua voz trêmula. Sinto que... não sei. Algo está errado. Algo está em falta. Ela finalmente virou-se para olhar para Ricardo, e ele pôde ver a luta na sua expressão, a forma como ela estava a tentar juntar as peças, mas sem sucesso. Ele deu um passo mais perto, a sua voz calma, mas cheia de emoção. Beatriz, eu sei que isto é confuso, mas precisa de entender. O que estou a dizer é verdade. Nós estávamos apaixonados. Tínhamos uma vida juntos, e depois você desapareceu, e eu passei os últimos 20 anos a tentar encontrá-la. Beatriz fechou os olhos por um momento, como se tentasse bloquear a avassaladora torrente de informações. Quando os abriu novamente, havia um vislumbre de algo, uma memória talvez, a começar a emergir. Lembro-me de ter medo, disse ela, a sua voz pouco acima de um sussurro. Mas está tudo tão turvo, como peças de um puzzle que não consigo montar. Ricardo sentiu uma onda de esperança. Ela estava a começar a lembrar-se. Você foi tirada de mim, disse ele suavemente. Algo aconteceu e você desapareceu, mas eu nunca parei de a procurar. Beatriz abraçou-se a si mesma como se tentasse manter-se inteira. Eu não me lembro disso, sussurrou ela, abanando a cabeça. Lembro-me de um campo. Havia a luz do sol e eu estava a pintar, mas tudo o resto simplesmente desapareceu. A respiração de Ricardo ficou presa. O campo, a pintura. Ela estava a lembrar-se de algo real, algo da vida deles juntos. Foi aí que começou, disse ele gentilmente. Você estava a pintar um campo,
o mesmo que está naquela imagem na parede. Ele gesticulou para a pintura, e os olhos de Beatriz seguiram o seu olhar, demorando-se na imagem que ela criara há tanto tempo. Eu pintei aquilo? Perguntou ela, a sua voz tingida de incredulidade. Sim, pintou, confirmou Ricardo, aproximando-se dela. Você pintou-o antes de tudo mudar, antes de ser levada de mim. A mão de Beatriz foi à sua boca novamente, os seus dedos a tremerem. Eu não sei no que acreditar. Parece tão real, mas ao mesmo tempo, é como se estivesse a olhar para a vida de outra pessoa, alguém que nem sequer conheço. O coração de Ricardo doeu por ela. Ele não conseguia imaginar o quão desorientador devia ser ter pedaços do seu passado a regressar de uma forma tão fragmentada. Mas ele não podia desistir. Não agora. É a sua vida, Beatriz, disse ele, a sua voz firme, mas cheia de compaixão. Sei que é difícil lembrar, mas tudo o que estou a dizer é verdade. Você foi levada, e algo aconteceu que a fez esquecer. Mas podemos descobrir isto juntos. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, e ela deu um passo atrás, abanando a cabeça. Eu não posso fazer isto agora. A sua voz quebrou, e ela virou-se para Sofia, as suas mãos a tremerem. Preciso de apanhar ar. Sofia moveu-se em direção à sua mãe, envolvendo-a com um braço nos ombros. Está tudo bem, mãe, disse ela reconfortante. Vamos lá para fora. Pode fazer uma pausa. Ricardo ficou para trás, a observar impotente enquanto Sofia levava Beatriz pela porta da frente. O som da porta de rede a bater ecoou pela casa silenciosa, e de repente, Ricardo sentiu como se estivesse a sufocar no silêncio. Ele não esperava isto. Esperava que vê-lo, ouvir a sua voz, fosse suficiente para despoletar as memórias de Beatriz, para a trazer de volta para ele completamente. Mas a realidade era muito mais confusa, muito mais dolorosa. Ele moveu-se para a janela, a observar Beatriz de pé na varanda, os braços cruzados firmemente sobre o peito, o rosto virado para o sol. Sofia estava ao seu lado, a falar suavemente, mas Ricardo não conseguia ouvir as palavras. Tudo o que ele conseguia sentir era o peso pesado da incerteza a pressioná-lo. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer a seguir. Ricardo permaneceu junto à janela pelo que pareceram horas, embora tivessem sido apenas alguns minutos. A sua mente estava nublada com pensamentos, memórias e incertezas. Beatriz estava lá fora, a lutar para juntar fragmentos de uma vida que já não se lembrava. Cada instinto nele gritava para correr até lá e ajudá-la a lembrar, para a puxar para os seus braços e dizer-lhe que tudo ficaria bem. Mas no fundo, ele sabia que não era assim tão simples. Enquanto estava ali, o seu telemóvel vibrou no bolso, tirando-o do seu torpor. Ele olhou para o ecrã, o seu coração a afundar-se quando viu o nome. Teresa. Claro que ela estava a ligar agora. Já passara algum tempo desde a última vez que falaram, tempo suficiente para ela se perguntar o que ele andava a fazer. Durante anos a relação deles fora distante, civilizada na melhor das hipóteses. O calor do amor fraterno fora há muito substituído por uma fria formalidade. Afinal, Ricardo nunca conseguira perdoar Teresa pela forma como ela o minara, sabotando relações e negócios. Mas isto era diferente. Agora ele suspeitava que havia algo muito mais sinistro à espreita sob a sua superfície. Respirando fundo, ele atendeu a chamada. Teresa? Ricardo, ando a tentar contactar-te há dias, disse Teresa bruscamente, o seu tom seco. O que andas a fazer no Alentejo? Disseram-me que estás a ver umas terras para comprar. Ricardo fechou os olhos, sentindo a familiar onda de irritação que surgia sempre que Teresa tentava envolver-se nos seus assuntos. São negócios, Teresa. Não precisas de te preocupar. Tu nunca gostaste de me manter a par, pois não? Retorquiu ela, e depois houve uma pausa, uma mudança no seu tom. Mas serão negócios mesmo? Ou outra coisa? Ouvi dizer que andaste a visitar pessoas. O seu pulso acelerou. Havia algo na forma como ela o disse que o deixou em alerta, como se ela soubesse mais do que estava a deixar transparecer. Onde queres chegar? Não sei. Onde quero eu chegar? Perguntou ela,
a sua voz a pingar falsa inocência. É sempre tão secreto, Ricardo. Pensar-se-ia que estás a esconder alguma coisa. Mas talvez, só talvez, sejas tu quem anda a escavar onde não devia. Ele cerrou o maxilar, tentando controlar a raiva crescente. Não havia maneira de Teresa saber sobre a Beatriz. Ela não podia. Mas quanto mais ele pensava nisso, mais se apercebia de que tudo sobre o desaparecimento de Beatriz, tudo sobre as estranhas circunstâncias que rodeavam o seu reaparecimento, parecia apontar de volta para a sua irmã. As peças começaram a encaixar-se, cada revelação a atingi-lo como um golpe. A distância entre eles, o ciúme que Teresa sempre nutrira, a forma como ela o minara e sabotara todas as relações que ele tentara construir, incluindo a sua com Beatriz. Ele pensara que era tudo apenas rivalidade mesquinha, nada mais. Mas agora, enquanto estava ali, a ouvir a presunção na sua voz, a realização atingiu-o como uma tonelada de tijolos. Teresa fizera algo, algo terrível, e tinha tudo a ver com o desaparecimento de Beatriz. Teresa, disse ele, a sua voz baixa e firme, embora a raiva por baixo fosse palpável. O que é que fizeste? Houve uma pausa do outro lado da linha, apenas o tempo suficiente para Ricardo ouvir a mais tênue inspiração, a mais ligeira hesitação. Não sei do que estás a falar, respondeu ela, o seu tom tenso. Mas ela sabia. Ele podia ouvi-lo na sua voz, na forma como ela evitou a sua pergunta. Não estou para jogos contigo, disse ele, afastando-se da janela, a sua voz a subir. Eu encontrei a Beatriz. Ouviste? Eu encontrei-a. Mia? Outra pausa, esta mais longa. Do que estás a falar? Estou a falar da Beatriz Santos, a mulher com quem eu ia casar antes de ela desaparecer há 20 anos. A mulher que tu não suportavas. A mulher que estou a começar a acreditar que tiveste algo a ver com o seu desaparecimento. Pela primeira vez na conversa, a compostura de Teresa rachou. Ele podia ouvir a sua respiração a acelerar, ouvir o choque mal contido na sua voz. Tu não sabes do que estás a falar, retorquiu ela. Eu sei mais do que pensas, respondeu Ricardo, e vou descobrir tudo. Por isso é melhor começares a falar agora, antes que eu escave mais fundo. Houve um longo e tenso silêncio, e depois, finalmente, a voz de Teresa voltou, fria e calculista. Tu sempre foste demasiado brando quando se tratava dela, disse ela baixinho. Demasiado cego para ver que ela não era boa para ti. O peito de Ricardo apertou-se, uma onda de raiva a percorrer-lhe o corpo. O que é que fizeste, Teresa? Ela ia arruinar tudo, retorquiu Teresa, a sua voz subitamente cheia de veneno. Ela estava a afastar-te da família, das tuas responsabilidades. Tu devias estar focado nos negócios, no teu futuro, mas tudo o que te importava era ela. Não conseguias ver o quanto ela te estava a atrasar. A mente de Ricardo girou. Ele não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Então tu... O quê? Fizeste-a desaparecer? Eu não a fiz desaparecer, disse Teresa, a sua voz fria novamente. Mas eu talvez tenha facilitado uma situação em que ela deixaria de ser um problema. O estômago de Ricardo revirou-se. O que raio significa isso? Significa que ela se foi, Ricardo. Ela foi-se há 20 anos. Tu seguiste em frente, não seguiste? Construíste um império. Por que desenterrar o passado agora? Ele agarrou o telemóvel com força, os seus nós dos dedos brancos de raiva. Porque o passado está mesmo à minha frente, Teresa. Ela está viva. A Beatriz está viva. A inspiração acentuada de Teresa confirmou os seus piores medos. Ela não sabia que Beatriz ainda estava viva. Qualquer que fosse o plano que ela pusera em marcha há 2 décadas, falhara. E agora estava tudo a desmoronar-se. Estás a mentir, sibilou ela. Não estou, disse Ricardo, a sua voz mortalmente calma. Estou na mesma sala onde ela acabou de me dizer que não se lembra de mim. Graças ao que quer que tenhas feito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Ricardo podia sentir o medo de Teresa. Ela sempre fora tão controladora, tão segura de si mesma. Mas agora estava encurralada. Vou descobrir tudo, Teresa, continuou ele.
e quando o fizer, terás de responder por isso. Antes que ela pudesse responder, Ricardo terminou a chamada. As suas mãos tremiam de raiva enquanto largava o telemóvel na mesa. Ele finalmente descobrira a verdade. Teresa estivera por trás do desaparecimento de Beatriz desde o início. Mas agora havia algo muito mais importante para focar. Ele tinha de encontrar uma maneira de ajudar Beatriz a lembrar-se, e tinha de a proteger do que quer que pudesse vir a seguir. A chamada com a Teresa deixou o Ricardo abalado. As suas mãos ainda tremiam enquanto pousava o telemóvel na mesa, mas a sua mente estava mais clara agora do que estivera em anos. O nevoeiro que envolvera o mistério do desaparecimento de Beatriz estava finalmente a começar a dissipar-se e, embora a verdade fosse muito mais feia do que ele imaginara, pelo menos tinha algo de concreto a que se agarrar. Teresa, a sua própria irmã. Ela tinha orquestrado o desaparecimento de Beatriz, manipulando as circunstâncias para os separar. Todos aqueles anos de desgosto, a busca incessante e as perguntas sem resposta, tudo levava de volta a ela. Mas agora, ele tinha um novo problema. Beatriz não se lembrava de nada disso. E depois de tudo o que ela passara, poderia ele realmente fazê-la passar pela dor de reviver tudo? Ele tinha que o fazer. Ela merecia saber o que lhe acontecera, e ela precisava de entender por que a sua vida lhe fora roubada. Ricardo respirou fundo e dirigiu-se para a porta. Lá fora, Beatriz e Sofia estavam sentadas na varanda, o murmúrio suave das suas vozes a flutuar pelo ar quente do Alentejo. Sofia levantou o olhar quando o viu, os seus olhos cheios de incerteza. Beatriz, por outro lado, parecia distante, o seu olhar fixo no horizonte, como se estivesse a tentar fazer sentido de tudo o que acabara de acontecer. Ricardo subiu para a varanda, as tábuas de madeira a rangerem sob o seu peso. Por um momento ninguém falou. A tensão era palpável, suspensa no ar como uma tempestade prestes a rebentar. "Preciso de falar contigo, Beatriz", disse Ricardo gentilmente, a sua voz firme, mas suave. "Sobretudo." Sofia olhou entre eles, a sua testa franzida em preocupação. "Devo deixar-vos a sós?" Ricardo abanou a cabeça. "Tu fazes parte disto também, Sofia. Acho que ambas precisam de ouvir a verdade." Beatriz virou a cabeça lentamente, a sua expressão reservada. Ela sempre fora a forte, aquela que mantinha as suas emoções trancadas, mesmo quando estavam juntos. Mas agora, havia algo mais frágil nela, algo que fazia o coração de Ricardo doer. Ela passara por tanto, e nem sequer sabia metade. "Força", disse Beatriz em voz baixa, a sua voz não traindo nenhum do tumulto que ele sabia que ela devia estar a sentir. "Diz-nos a verdade." Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se à frente delas, o seu coração pesado com o peso do que estava prestes a dizer. Ele ensaiara este momento na sua cabeça 1000 vezes, mas agora que chegara, as palavras pareciam pedras na sua boca. "Acabei de falar com a Teresa", começou ele, a sua voz baixa. "E ela confirmou algo que eu suspeitava há muito tempo. Ela foi a responsável pelo que te aconteceu." Os olhos de Beatriz estreitaram-se ligeiramente, a confusão a cintilar no seu rosto. "Teresa? Do que estás a falar?" Ricardo cerrou os punhos, tentando manter a compostura. "Ela tinha ciúmes de nós. De ti. Ela pensava que eras uma distração, que me estavas a afastar da família, dos negócios. Por isso, ela arranjou para que fosses levada, para desapareceres da minha vida." O rosto de Beatriz ficou pálido, os seus lábios a entreabrirem-se ligeiramente, como se para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para a Sofia, depois de volta para o Ricardo, a sua respiração superficial. Isso não faz sentido. Por que é que ela faria isso?" "Eu também não sabia", disse Ricardo suavemente, a sua voz embargada pela emoção. "Nunca percebi por que é que ela te odiava tanto, mas ela sempre foi manipuladora, sempre encontrou maneiras de conseguir o que queria, não importa quem magoasse." Sofia, que estivera sentada em silêncio, finalmente falou. "Então, estás a dizer que a tua irmã..." "O quê? Raptou a minha mãe? Como é que isto aconteceu?" Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Ainda não tenho todos os detalhes, mas a Teresa admitiu ter orquestrado a situação. A Beatriz não me deixou simplesmente.
Ela foi levada. E o que quer que tenha acontecido depois disso, qualquer trauma que ela tenha sofrido, fez com que perdesse a memória. Beatriz abanou a cabeça lentamente, as suas mãos a tremerem no seu colo. Isto não pode ser real. Eu não me lembro de nada disto. Eu sei, disse Ricardo gentilmente. Sei que não te lembras, mas é a verdade, Beatriz. Tu foste tirada de mim, e eu nunca parei de te procurar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Beatriz olhou para as suas mãos, o seu rosto uma máscara de choque e confusão. Sofia sentou-se ao seu lado, os olhos arregalados, a tentar processar tudo o que acabara de ser revelado. Mas como... sussurrou Beatriz finalmente, a sua voz a quebrar-se. Como é que isto pôde acontecer? E eu não me lembro? Eu não sei exatamente, respondeu Ricardo, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Mas acho que teve a ver com o acidente. Disseste que te lembras de estar num campo a pintar, mas que depois disso tudo fica turvo, certo? Beatriz acenou lentamente, a sua testa a franzir-se, enquanto tentava recordar os fragmentos de memória que tinham surgido. Lembro-me do campo. Lembro-me de ter medo. Mas tudo o resto simplesmente desapareceu. Ricardo engoliu em seco, a sua voz embargada pela emoção. Foi aí que desapareceste. Acho que algo aconteceu depois disso. Talvez estivesses a fugir, talvez estivesses a tentar escapar, e tiveste um acidente. Foi aí que perdeste a memória. E depois, de alguma forma, acabaste aqui, nesta pequena terra, a construir uma nova vida. As mãos de Beatriz foram à sua boca, os seus olhos a transbordarem de lágrimas. Ela olhou para a Sofia, a sua voz a tremer. Eu não sei o que dizer. Sofia inclinou-se para a frente, pegando na mão da sua mãe. Mãe, não tens de dizer nada agora. Isto é muita coisa para assimilar. Vamos descobrir isto juntas. Ricardo observou o rosto de Beatriz a desmoronar-se, o choque e a confusão a darem lugar a uma emoção crua e não filtrada. Ela enterrou o rosto nas mãos, os seus ombros a abanarem com soluços silenciosos. Sofia envolveu-a nos seus braços, segurando-a com força enquanto ela chorava. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu o ardor das lágrimas nos seus próprios olhos. Passara 2 décadas à procura de respostas, à espera de um desfecho, mas agora que a verdade viera ao de cima, não parecia a vitória que ele imaginara. Em vez disso, parecia abrir uma ferida antiga que nunca cicatrizara devidamente. Lamento imenso, Beatriz, sussurrou Ricardo, a sua voz quase inaudível. Eu devia ter te encontrado mais cedo. Devia ter feito mais. Beatriz não respondeu, os seus soluços a acalmarem-se enquanto se encostava ao abraço de Sofia. Ricardo recostou-se na cadeira, o peso da verdade a pressioná-lo como uma rocha. Ele descobrira os segredos que os tinham separado, mas agora não tinha a certeza se conseguiriam algum dia juntar as peças de novo. Tinham passado horas desde que a verdade sobre Teresa viera à tona, mas parecia que o peso dela ainda pairava pesado no ar. O sol tinha descido mais no céu, lançando longas sombras pela varanda onde Ricardo estava sentado, a olhar para a distância. Ele estivera ali por muito tempo, dando a Beatriz e Sofia o espaço de que precisavam para processar tudo o que ele lhes dissera. Ele não queria pressionar, não queria forçar nada, mas o silêncio estava a tornar-se insuportável. Dentro de casa, Beatriz estava em silêncio. Não dissera muito depois do seu colapso inicial. Retraíra-se, tentando juntar os fragmentos da sua memória, procurando por algo, qualquer coisa, que fizesse sentido na confusão em que a sua vida se tornara. Sofia ficara ao seu lado, oferecendo conforto onde podia, mas havia um limite para o que se podia dizer. A verdade era dolorosa, e Beatriz teria de a enfrentar no seu próprio tempo. Quando o ar da noite começou a arrefecer, Ricardo finalmente levantou-se e voltou a entrar em casa. Encontrou Sofia sentada à mesa da cozinha, as mãos em volta de uma chávena de café que há muito arrefecera. Ela levantou o olhar quando o viu, oferecendo um pequeno e triste sorriso. — Como é que ela está? Perguntou Ricardo em voz baixa, olhando na direção do corredor por onde Beatriz desaparecera mais cedo. Sofia suspirou, pousando a chávena. — Está a processar. — Não sei. Acho que
Acho que é simplesmente muita coisa para assimilar. Ricardo acenou, a sua garganta apertada. Eu sei. Não queria despejar tudo em cima dela assim, mas ela merece saber o que aconteceu. Fizeste a coisa certa, disse Sofia suavemente. Ela precisava de ouvir. Nós as duas precisávamos. Houve um momento de silêncio entre eles, ambos perdidos nos seus pensamentos. Sofia crescera num mundo completamente afastado daquele que Ricardo conhecera com Beatriz, e, no entanto, aqui estava ela, arrastada para a teia emaranhada do seu passado. Ela tinha o direito de estar zangada, confusa ou mesmo ressentida. Mas, em vez disso, parecia calma, compreensiva de uma forma que o surpreendeu. Achas que ela alguma vez se vai lembrar? Perguntou Sofia de repente, quebrando o silêncio. Ricardo expirou lentamente, encostando-se ao balcão. Não sei. Espero que sim. Mas mesmo que não se lembre, é suficiente que ela esteja aqui. Que esteja viva. Sofia olhou para as suas mãos acenando. Só gostava que houvesse algo que eu pudesse fazer para a ajudar. Só o facto de estares aqui para ela é suficiente, disse Ricardo gentilmente. Tu és o que a manteve a andar todos estes anos, Sofia. Deste-lhe uma razão para continuar em frente, mesmo que ela não soubesse o que acontecera antes. Antes que Sofia pudesse responder, o som de passos ecoou do corredor. Ricardo virou-se para ver Beatriz de pé na porta, o rosto pálido, mas composto. Havia olheiras escuras sob os seus olhos, e os seus ombros estavam tensos, mas havia uma calma nela que não existia antes. Podemos falar? Perguntou ela em voz baixa, os seus olhos a encontrarem os de Ricardo. Claro, disse ele, o seu coração a acelerar enquanto se aproximava dela. Beatriz fez um gesto em direção à sala de estar, e os dois caminharam em silêncio até estarem de pé em frente à velha pintura, aquela que ela fizera há tantos anos, antes de tudo ter mudado. Eu não me lembro de tudo, começou Beatriz, a sua voz pouco acima de um sussurro. Mas lembro-me de algumas coisas. O campo, a pintura, de ti. A respiração de Ricardo ficou presa na garganta. Lembraste de mim? Não de tudo, disse ela, abanando a cabeça lentamente. São como flashes, peças de um puzzle que não encaixam bem. Mas quando vi aquela fotografia mais cedo e quando me contaste o que aconteceu, isso despertou algo em mim. Não sei se alguma vez me vou lembrar de tudo, mas sei que há verdade no que estás a dizer. Eu sei que te amei. Ricardo engoliu em seco, a torrente de emoção quase demasiado forte para suportar. Ele sonhara em ouvir estas palavras por tanto tempo, mas agora que finalmente estavam aqui, parecia agridoce. Tinham passado por tanto, e os anos entre eles pareciam uma distância intransponível. Mas ainda assim, o amor permanecia, mesmo que apenas em fragmentos. Eu nunca parei de te procurar, disse ele suavemente, a sua voz embargada pela emoção. Pensei que tinhas desaparecido. Pensei que te tinha perdido para sempre. Mas agora que estás aqui, Beatriz, eu só quero corrigir as coisas. Não me importa se nunca te lembrares de tudo. Podemos começar de novo. Podemos construir algo novo juntos. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, e ela abanou a cabeça, um sorriso triste a puxar os seus lábios. Não é assim tão simples, Ricardo. Tanta coisa mudou. Eu mudei. Não sou a mesma pessoa que era naquela altura. Não me importa, disse Ricardo, aproximando-se dela. Nós ambos mudamos, mas ainda podemos fazer isto resultar. Temos uma segunda oportunidade. Beatriz olhou para baixo, as suas mãos a tremerem. Estou com medo, admitiu ela. Estou com medo do que não me lembro. Estou com medo do que a Teresa fez. Eu nem sei quem sou mais. Ricardo estendeu a mão, pegando gentilmente nas suas mãos. Tu ainda és a mesma pessoa por quem me apaixonei. E aconteça o que acontecer, vamos descobrir isto juntos. Não tens de fazer isto sozinha. Beatriz fechou os olhos, as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Por um longo momento, eles ficaram ali em silêncio, o peso do passado e a incerteza do futuro suspensos entre eles. Finalmente ela acenou,
a sua voz trêmula, mas resoluta. Está bem, sussurrou ela. Vamos tentar. Ricardo expirou, o alívio a inundá-lo. Não era uma resolução perfeita, mas era suficiente. Era o início de algo novo, algo que eles poderiam reconstruir juntos. Sofia apareceu na porta, os seus olhos cheios de esperança, enquanto observava a sua mãe e Ricardo de pé, a agarrarem-se um ao outro como dois sobreviventes de uma tempestade. Ela também fizera parte desta jornada, e agora parecia que estavam todos prontos para dar o próximo passo. Beatriz afastou-se ligeiramente, a enxugar as lágrimas. Há uma coisa que preciso de fazer antes de podermos seguir em frente. Ricardo franziu a testa, o seu coração a afundar-se ligeiramente. O quê? A expressão de Beatriz endureceu, um fogo a regressar aos seus olhos. Preciso de confrontar a Teresa. Preciso de respostas. Um peso frio instalou-se no estômago de Ricardo com as palavras de Beatriz. Confrontar a Teresa não ia ser fácil, não depois de tudo o que ele acabara de descobrir. Ele não tinha a certeza do que Teresa era capaz, mas uma coisa era certa. Beatriz precisava de um desfecho. Ela precisava de enfrentar a mulher que tinha destroçado as suas vidas e entender por quê. Tens a certeza que é isso que queres? Perguntou Ricardo, a sua voz baixa, preparando-se para a possibilidade de mais conflito. Beatriz acenou firmemente, enxugando os últimos vestígios das suas lágrimas. Os seus olhos, embora vermelhos e cansados, continham uma determinação que não existia antes. Tenho de o fazer. Não consigo seguir em frente sem saber tudo. Preciso de o ouvir dela. Preciso de saber por que é que ela nos fez isto. O coração de Ricardo doeu com a resolução na sua voz. Ele passara anos a tentar tirar Teresa da sua mente, evitando o pensamento de que ela pudesse estar envolvida em algo tão horrível como o desaparecimento de Beatriz. Mas agora a verdade era inegável, e embora parte dele quisesse proteger Beatriz da dor desse confronto, ele sabia que não era a sua decisão. Se é isso que queres, disse ele em voz baixa, então eu ajudo-te. Sofia, que estivera a ouvir da porta, avançou, a sua expressão cheia de uma mistura de preocupação e resolução. Mãe, não quero ver-te magoada mais do que já estás. Tens a certeza que isto é algo para o qual estás pronta? Beatriz deu à sua filha um pequeno sorriso reconfortante. Não tenho a certeza de muita coisa nos dias de hoje, admitiu ela suavemente. Mas sei que não consigo viver com estas perguntas a pairar sobre mim. Se não o fizer, nunca serei capaz de seguir em frente. Sofia acenou, embora a sua preocupação fosse clara nos seus olhos. Está bem, estou contigo, seja qual for a tua decisão. Ricardo respirou fundo, o peso da situação a pressioná-lo. Ele passara a vida a construir muros, muros à volta das suas emoções, do seu coração, e especialmente à volta da sua relação com Teresa. Agora esses muros estavam a desmoronar-se, e ele não tinha a certeza do que restaria quando finalmente caíssem. Vou ligar-lhe, disse ele, a sua voz firme apesar do tumulto que se agitava dentro dele. Vamos trazê-la aqui. Mas deves saber, Beatriz, que a Teresa não vai ser fácil de lidar. Ela é manipuladora. Vai tentar torcer as coisas, fazer parecer que não foi culpa dela. Precisas de estar preparada para isso. Beatriz acenou, o seu olhar a endurecer. Estarei pronta. Ricardo pegou no seu telemóvel, marcando o número que há muito associava a tensão e conflito. Teresa atendeu ao segundo toque, a sua voz aguda e fria. Ricardo, o que queres agora? A sua mão apertou o telemóvel, a sua voz tensa, mas controlada. Precisas de vir ao Alentejo, agora. Houve uma breve pausa do outro lado, seguida por uma risada zombeteira. Alentejo? Por que é que eu iria para aí? Que jogo estás a jogar, Ricardo? Não há jogos, respondeu ele, a sua voz gelada. A Beatriz quer falar contigo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de surpresa e pânico mal disfarçado. A voz de Teresa, quando finalmente surgiu, estava tensa. Beatriz, queres dizer que ela se lembra? O suficiente, cortou Ricardo. E ela quer respostas. Por isso vens amanhã. Ricardo, tu não percebes? Eu percebo perfeitamente, retorquiu ele, a sua paciência esgotada.
Isto vai acontecer, Teresa. Sugiro que te prepares. Antes que ela pudesse argumentar, Ricardo desligou o telemóvel, o seu peito a arfar com a intensidade da conversa. Ele olhou para Beatriz, o seu coração a partir-se pelo que ele sabia que viria a seguir. Ela estará aqui amanhã, disse ele suavemente, mas aconteça o que acontecer, não está sozinha nisto. Beatriz deu-lhe um pequeno aceno de gratidão, embora a tensão nos seus ombros fosse clara. O dia seguinte ia ser difícil, talvez ainda mais difícil do que ela antecipava. Mas este era o caminho que ela escolhera, e não havia como voltar atrás agora. Naquela noite, o sono não veio facilmente para nenhum deles. Ricardo ficou acordado no escuro, a olhar para o teto do seu quarto de hotel, a repassar todas as conversas que já tivera com Teresa na sua mente. As memórias da sua infância juntos, dos seus primeiros anos nos negócios, tudo parecia manchado agora pelo conhecimento do que ela fizera. Ele sempre soubera que ela era implacável, mas nunca pensara que ela iria tão longe. Não pôde deixar de sentir uma profunda sensação de culpa. Como é que ele não vira isto? Como é que ele permitira que Teresa o manipulasse tão completamente, que puxasse os cordelinhos da sua vida sem que ele sequer se apercebesse? Mas não era apenas culpa que o mantinha acordado. Era medo. Medo do que o amanhã traria. Medo de como Beatriz lidaria com o confronto. Medo de como ele lidaria com isso. Do outro lado da região, na pequena casa de quinta, Beatriz também estava deitada acordada, a olhar pela janela para os campos escurecidos. Ela passara anos a construir uma vida aqui, neste lugar tranquilo e isolado, sem nunca saber que as sombras do seu passado ainda estavam à espreita, logo para além do horizonte. Agora tudo estava a chegar a um ponto crítico, e a mulher que ela fora um dia estava a colidir com a mulher em que se tornara. Ela não sabia o que esperar de Teresa. As poucas memórias que tinha da irmã de Ricardo eram vagas, ofuscadas pelo nevoeiro que ainda toldava a sua mente. Mas ela sabia o suficiente para entender que Teresa a quisera fora do caminho e conseguira que isso acontecesse. Agora teria de enfrentar a mulher que lhe roubara a vida. A manhã chegou demasiado depressa, a luz pálida do amanhecer a insinuar-se pelas janelas, sinalizando o início de um dia que mudaria tudo. Ricardo chegou cedo à quinta, os seus nervos em franja. Sofia já estava de pé, a preparar o pequeno almoço, embora nenhum deles tivesse muito apetite. Beatriz sentou-se à mesa, o rosto pálido, mas calmo, as mãos dobradas ordenadamente no colo. Ela estará aqui em breve, disse Ricardo em voz baixa, sentando-se à sua frente. Beatriz acenou, embora não dissesse nada. A tensão na sala era palpável, espessa com medos não ditos e perguntas não feitas. Mas não havia mais nada a dizer agora. Tinham de enfrentar a tempestade de frente. 1 hora depois, o som de um carro a subir pela longa estrada de terra chegou aos seus ouvidos. O coração de Ricardo bateu forte no peito enquanto olhava pela janela. Um carro preto e elegante parou, e de lá, saindo com o seu ar habitual de superioridade, estava Teresa. Ela parecia exatamente como ele se lembrava, aprumada, polida e totalmente indiferente ao caos que causara. Mas Ricardo conseguia ver o ligeiro tique no seu maxilar, a sutil tensão nos seus movimentos. Ela não estava tão calma como queria que acreditassem. Ricardo levantou-se, a mão a tremer enquanto se movia em direção à porta. Ela está aqui. Beatriz respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Vamos fazer isto. Juntos. Saíram para encontrar a mulher que tinha destroçado as suas vidas. A tensão do lado de fora da casa da quinta era espessa, quase sufocante. No momento em que Teresa saiu do seu elegante carro preto, foi como se o próprio ar à volta deles tivesse mudado. Ela irradiava uma confiança fria, cada movimento seu calculado e deliberado, como se estivesse a entrar numa reunião de negócios em vez de num ajuste de contas. Ricardo estava junto à porta, o coração a bater forte no peito. Ao seu lado, o rosto de Beatriz permanecia calmo, mas ele podia sentir o tremor nas suas mãos. Sofia, que o seguira para fora, mantinha uma distância protetora, observando a mãe de perto. Os saltos de Teresa estalavam contra a terra enquanto se aproximava, a sua expressão ilegível por trás dos seus óculos de sol de marca.
Ela parou a poucos metros de distância, tirando os óculos lentamente, o seu olhar aguçado a alternar entre Ricardo e Beatriz. Bem, disse Teresa, a sua voz fria, distante, aqui estamos todos. O maxilar de Ricardo contraiu-se. A visão da sua irmã ali, tão composta depois de tudo o que fizera, fez o seu sangue ferver. Mal conseguia olhar para ela. Mas este não era o seu confronto. Era o de Beatriz. Sabes por que te pedi para vires aqui, disse Beatriz, a sua voz firme, mas baixa. Não havia hesitação, nem incerteza no seu tom. A força de Beatriz, forjada ao longo de anos de sobrevivência, estava a emergir. Teresa inclinou a cabeça ligeiramente, os seus lábios a curvarem-se num sorriso tênue. Sei? Ou estamos apenas a revisitar velhas queixas? Ricardo avançou, incapaz de se conter por mais tempo. Corta a fita, Teresa. Sabes exatamente por que estás aqui. Está na hora de parar de mentir e dizer a verdade a Beatriz. O sorriso de Teresa vacilou ligeiramente, os seus olhos a estreitarem-se enquanto voltava a sua atenção para Beatriz. Que verdade é essa de que ele está a falar? Porque, do meu ponto de vista, isto são tudo águas passadas. Tu levaste-me, disse Beatriz firmemente, a sua voz a cortar a tensão como uma faca. Mandaste levar-me dele, da vida que estávamos a construir juntos. E achas que só por ter sido há 20 anos já não importa? A expressão de Teresa endureceu, o seu olhar a fixar-se no de Beatriz. Eu não te levei. Isso é uma forma dramática de o dizer. Então diz-me o que fizeste, exigiu Beatriz avançando, a sua voz a subir. Diz-me por que é que não me consigo lembrar de nada de antes de me mudar para cá. Diz-me por que é que passei a minha vida no escuro, enquanto tu continuaste com a tua, como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Teresa piscaram para Ricardo por uma fração de segundo antes de ela falar, a sua voz tensa de controlo. Tu eras uma complicação, Beatriz, uma distração. O Ricardo estava à beira da grandeza. Tudo pelo que tínhamos trabalhado estava finalmente a concretizar-se, e depois apareceste tu. Terias arruinado tudo. Arruinado tudo? Os olhos de Beatriz arregalaram-se em incredulidade. Nós estávamos apaixonados, íamos casar. Estavas a afastá-lo, retorquiu Teresa, a sua voz aguda. Longe dos negócios, longe das suas responsabilidades. Eu não ia deixar que tudo o que construímos fosse destruído porque vocês os dois estavam a brincar às casinhas. Ricardo sentiu a raiva a subir-lhe ao peito, mas Beatriz falou antes que ele pudesse. Então, o que fizeste? Exigiu Beatriz. Mandaste raptar-me? Tentaste assustar-me para eu ir embora? Os lábios de Teresa contraíram-se numa linha fina. Eu não te queria magoar, disse ela cuidadosamente, a sua voz fria e calculada. Só te queria fora do caminho. Eu sabia que se estivesses fora de cena, o Ricardo voltaria a focar-se nos negócios. Por isso, arranjei uma separação. Uma separação? Cuspiu Ricardo avançando. Tu mandaste levá-la. Ela perdeu a memória por causa do que quer que tenhas arranjado. Tens alguma ideia do que fizeste? Os olhos de Teresa piscaram com algo. Culpa, talvez, ou o mais próximo disso. Eu não sabia que isso ia acontecer, retorquiu ela. Nunca foi suposto ir tão longe. Ricardo abanou a cabeça. A incredulidade e a fúria a borbulharem dentro dele. Tu destruíste as nossas vidas. Tiraste-me a Beatriz e tens mentido sobre isso há 20 anos. A expressão de Teresa endureceu novamente, a sua voz a tornar-se defensiva. Achas que fiz isto por diversão? Por algum prazer perverso? Filo para te proteger, Ricardo. Sempre foste demasiado brando, demasiado facilmente distraído. A Beatriz não era boa para ti. As mãos de Beatriz cerraram-se em punhos ao seu lado, a sua respiração a acelerar enquanto tentava conter a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Não tinhas o direito, disse ela, a sua voz a tremer de raiva. Roubaste minha vida. Eu nem sei quem era mais. Todos estes anos vivi numa mentira por tua causa. Teresa cruzou os braços, a sua expressão fria e impassível. Não foi uma mentira. Foi sobrevivência. Sobreviveste muito bem sem o Ricardo, não foi? Construíste uma vida para ti. Não é essa a questão, retorquiu Beatriz.
A questão é que me tiraste as minhas escolhas. Decidiste o que era melhor para todos, e agora achas que eu devia estar grata por ter sobrevivido? Eu nem sei quem sou mais por causa do que fizeste. A dor crua na voz de Beatriz cortou o ar, silenciando todos por um momento. Ricardo observou o rosto de Teresa a vacilar, apenas por um segundo, com algo que se assemelhava a remorso. Mas a máscara de controlo rapidamente voltou ao lugar. Eu não planeei que fosse assim, disse Teresa, a sua voz mais baixa agora, mas ainda desafiadora. Mas aconteceu, e aqui estamos, não posso mudar o passado. Beatriz respirou fundo, o seu rosto firme de resolução. Não, não podes. Mas podes assumir o que fizeste. Eu mereço isso. O Ricardo merece isso. Teresa ficou ali, os braços cruzados firmemente, o maxilar cerrado. Por um momento, pareceu que ela poderia dizer algo, poderia admitir a extensão total da sua traição. Mas, em vez disso, ela apenas abanou a cabeça, os seus lábios a pressionarem-se numa linha fina e amarga. Acredita no que quiseres, disse ela friamente. Isso não muda nada. Os punhos de Ricardo cerraram-se ao seu lado, mas antes que ele pudesse falar, Beatriz avançou, ficando diretamente em frente de Teresa. Os seus olhos ardiam com uma determinação feroz, a sua voz firme e forte. Eu não te estou a pedir para mudares nada, disse Beatriz. Estou a dizer-te que não vou deixar que me controles mais. Podes ter me roubado 20 anos, mas eu vou reaver o resto. Já não és tu que defines quem eu sou ou o que me acontece. Teresa não vacilou, mas havia um vislumbre de algo nos seus olhos. Surpresa, talvez até medo. Ela sempre fora a que estava no controlo, mas agora Beatriz estava diante dela, mais forte do que nunca. Acabou-se contigo, Teresa, disse Beatriz firmemente. Qualquer poder que penses que tinha sobre mim desapareceu. Vou reaver a minha vida. Com isso, Beatriz virou-se de calcanhar e afastou-se, a cabeça erguida. Sofia seguiu-a de perto, oferecendo apoio silencioso, e juntas voltaram para a casa da quinta, deixando Teresa de pé em silêncio atordoado. Ricardo ficou para trás, os seus olhos fixos na sua irmã. Por um longo momento, eles ficaram ali, na quietude, o peso de tudo o que fora dito a pairar no ar entre eles. Vais arrepender-te disto, disse Teresa finalmente, a sua voz baixa e venenosa. Não, respondeu Ricardo em voz baixa, o seu olhar firme. És tu quem se vai arrepender. Sem outra palavra, ele virou-se e afastou-se, deixando Teresa de pé, sozinha, a vida que ela construíra tão cuidadosamente a desmoronar-se à sua volta. Teresa ficou gelada ao observar Ricardo virar-lhe as costas e afastar-se. Pela primeira vez na sua vida, sentiu-se verdadeiramente impotente. Passara décadas a controlar tudo, o seu irmão, o seu futuro, até a vida de Beatriz. Agora, tudo se desfazia diante dos seus olhos. Esperava um confronto, mas não isto. Não Beatriz ali, com tal resolução. Não Ricardo a afastar-se dela tão facilmente, como se ela já não tivesse qualquer poder sobre ele. O seu mundo cuidadosamente construído estava a desmoronar-se, e ela não tinha ninguém para culpar senão a si mesma. Dentro da casa da quinta, Beatriz sentou-se à mesa da cozinha, as mãos em volta de uma chávena de chá que Sofia lhe preparara. As suas mãos estavam firmes agora, o coração ainda a acelerar do confronto, mas uma calma instalava-se sobre ela. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha controlo sobre a sua própria vida novamente. Enfrentara Teresa, e embora as cicatrizes do passado permanecessem, já não se sentia presa a elas. Sofia sentou-se à sua frente, os olhos cheios de orgulho. Estou tão orgulhosa de ti, mãe, disse ela suavemente. Eu não sei se conseguiria ter feito o que acabaste de fazer. Beatriz sorriu tenuemente, tomando um gole do seu chá. Conseguirias, Sofia. És mais forte do que pensas. Ricardo entrou na sala em silêncio, fechando a porta atrás de si. Parecia cansado, os seus ombros pesados com o peso de tudo o que acontecera. Mas havia também uma sensação de alívio nos seus olhos. Ele caminhou até a mesa e sentou-se ao lado de Beatriz, o seu olhar a perscrutar o seu rosto. — Como te sentes?
perguntou ele gentilmente. Beatriz olhou para as suas mãos, soltando um suspiro lento. Aliviada, disse ela finalmente, e exausta. Não pensei que fosse acabar assim. Nem eu, admitiu Ricardo. Mas foste incrível. Não sei como mantiveste a calma. Beatriz abanou a cabeça, o seu sorriso a desvanecer-se. Eu não estava calma, estava furiosa, mas não podia deixá-la ver isso. Não podia dar-lhe a satisfação de saber o quanto me magoou. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, pegando gentilmente na mão dela. Ela já não tem esse poder sobre ti. Tu recuperaste-o. Beatriz acenou, os seus olhos a brilharem com lágrimas não derramadas. Ainda não consigo acreditar. Todos estes anos pensei que me tinha simplesmente perdido, mas ela tirou-me tudo, e eu nem sequer sabia. Ricardo apertou a mão dela, a sua voz suave, mas cheia de emoção. Nós ambos perdemos muito, mas temos uma oportunidade agora, de começar de novo, de reconstruir. Sofia observou a troca, o seu coração a encher-se de uma mistura de esperança e tristeza. Sempre soubera que a sua mãe era forte, mas vê-la enfrentar Teresa, ver a profundidade da dor que ela carregara por tanto tempo, fê-la perceber o quanto Beatriz suportara em silêncio. Ela vai tentar vir atrás de ti outra vez? Perguntou Sofia, a sua voz tingida de preocupação. Ricardo abanou a cabeça. Não, a Teresa acabou. Ela sabe que perdeu esta batalha e tem demasiado a perder para insistir mais. Beatriz recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um momento, enquanto o peso do passado finalmente começava a levantar-se. É estranho, disse ela suavemente. Passei tantos anos sem saber quem eu realmente era, sem me lembrar da vida que tinha antes. Agora que tenho parte dela de volta, não sei o que fazer com isso. Ricardo olhou para ela, a sua voz gentil. Vamos descobrir isso. Juntos. Beatriz abriu os olhos, encontrando o seu olhar. Havia tanto entre eles, tanto que se perdera, tanto tempo que nunca recuperariam. Mas havia também uma oportunidade para algo novo, e isso, mais do que tudo, dava-lhe esperança. Estou pronta para tentar, disse ela em voz baixa. Não sei como será o futuro, mas estou pronta para o enfrentar. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que se permitira em muito tempo. Isso é tudo o que importa. Sofia inclinou-se para a frente, a sua voz suave, mas firme. Aconteça o que acontecer a seguir. Vamos superar isto juntos. Somos uma família, certo? Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão. Ela estendeu a mão, pegando na mão de Sofia com uma das suas e na de Ricardo com a outra. Sim, sussurrou ela, somos uma família. Pela primeira vez em anos, Beatriz sentiu o calor do pertencimento, de saber que, apesar de tudo, não estava sozinha. Perdera muito, mas também ganhara algo novo, e isso era suficiente. Lá fora, o sol começava a pôr-se, lançando um brilho dourado sobre a casa da quinta. Teresa sentou-se no seu carro, a agarrar o volante com força, os nós dos dedos brancos. Podia sentir as paredes a fecharem-se sobre si, o peso das suas próprias ações a pressioná-la como um manto pesado. Sempre fora ela a que estava no controlo, sempre a que dava as ordens. Mas agora, tudo lhe escapara por entre os dedos. Ricardo escolhera Beatriz. Beatriz recuperara a sua vida. E pela primeira vez na vida de Teresa, ela não tinha ideia do que fazer a seguir. O seu telemóvel vibrou no assento ao lado, tirando-a dos seus pensamentos. Ela olhou para o ecrã. O seu advogado, claro. Controlo de danos. Havia sempre controlo de danos. Com um suspiro, ela pegou no telemóvel e atendeu. Sim, eu sei, disse ela friamente. Vamos tratar disso. Mas enquanto falava, algo dentro dela mudou. Passara a vida a manipular, a controlar, a dobrar os outros à sua vontade. E agora que tudo se desmoronara, não sentia nada. Nem triunfo, nem raiva, nem sequer arrependimento. Apenas um vazio oco onde o seu poder estivera. Pela primeira vez, Teresa percebeu que tinha perdido verdadeiramente. De volta à casa da quinta, Beatriz estava junto à janela, a observar o sol mergulhar abaixo do horizonte.
O calor da brisa da noite roçava-lhe a pele e, pela primeira vez em anos, permitiu-se respirar livremente. Ricardo aproximou-se dela, a sua mão a pousar gentilmente no seu ombro. Em que estás a pensar? Beatriz sorriu suavemente, virando-se para o encarar. Estou a pensar no amanhã. Pela primeira vez em muito tempo não tenho medo dele. Ricardo inclinou-se, pressionando um beijo gentil na sua testa. O amanhã é um novo começo. Beatriz acenou, uma sensação de paz a instalar-se sobre ela. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia uma coisa com certeza. Já não estava a fugir. Não estava a esconder-se. Recuperara a sua vida, e isso era suficiente. Juntos, observaram os últimos raios de sol desaparecerem atrás do horizonte, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Os dias que se seguiram pareceram um borrão de momentos tranquilos e passos cautelosos em direção ao futuro. A casa da quinta, outrora um lugar cheio de perguntas sem resposta e memórias enterradas, tornara-se um espaço de cura. Beatriz, Ricardo e Sofia passaram o tempo juntos, não falando muito sobre o passado, mas focando-se no presente e nas possibilidades futuras. O peso da traição de Teresa ainda pairava, mas a cada dia que passava, parecia desvanecer-se um pouco mais. Havia paz agora, uma sensação de que, apesar de todos os anos perdidos, tinham a oportunidade de construir algo novo, algo real. Ricardo ficou no Alentejo mais tempo do que planejara inicialmente. O que começara como uma viagem de negócios transformara-se em algo muito mais pessoal, e a ideia de deixar Beatriz novamente, depois de finalmente a encontrar, era insuportável. Ele não fizera promessas e ela também não, mas havia um entendimento tácito entre eles. Estavam a reconstruir passo a passo, juntos. Numa manhã, algumas semanas após a partida de Teresa, Ricardo encontrou Beatriz no jardim. Ela estava ajoelhada na terra, as suas mãos a arrancarem gentilmente as ervas daninhas das fileiras de vegetais que ela e Sofia tinham plantado. A luz da manhã apanhava-lhe o cabelo, fazendo-o brilhar. E por um momento Ricardo apenas a observou. Havia algo de tão pacífico nela agora, algo que estivera em falta por tanto tempo. Beatriz deve ter sentido a sua presença porque levantou o olhar e sorriu. Acordaste cedo. Não consegui dormir, admitiu ele, aproximando-se para se juntar a ela. Agachou-se ao seu lado, as mãos nos joelhos enquanto a observava trabalhar. Estás sempre aqui fora cedo. Por quê? Beatriz encolheu os ombros, o seu sorriso suave. É pacífico. Ajuda-me a pensar. Ricardo acenou, compreendendo. Havia tanto em que pensar ultimamente, tanto para processar. Mas enquanto estava ali sentado com ela, percebeu que já tinham passado pela parte mais difícil. Enfrentaram a verdade, confrontaram o passado e saíram do outro lado. Agora era apenas uma questão do que viria a seguir. Beatriz, disse ele em voz baixa, a sua voz hesitante. Tenho estado a pensar. Ela olhou para ele, os seus olhos curiosos. Sobre o quê? Sobre nós, respondeu ele, o seu coração a bater forte no peito. Sobre o que acontece a seguir. As mãos de Beatriz pararam na terra, e por um momento nenhum deles falou. Ricardo podia sentir a tensão no ar, mas não era o mesmo tipo de tensão que existira entre eles antes. Esta era diferente, mais suave, cheia de possibilidades em vez de medo. Não te quero apressar, disse Ricardo cuidadosamente. Sei que passamos por muito, e não espero que as coisas voltem a ser como eram. Mas eu também não te quero perder outra vez. Não agora, não depois de tudo. Beatriz sentou-se nos calcanhares, limpando as mãos nas calças de ganga enquanto olhava para ele. Havia algo de terno na sua expressão, algo que fez o coração de Ricardo doer com esperança e medo. Eu também não te quero perder, admitiu Beatriz suavemente. Mas não tenho a certeza de como será o futuro. Ainda estou a tentar descobrir quem sou agora. Eu sei, disse Ricardo gentilmente, e não estou a pedir respostas agora. Estou apenas a perguntar se podemos tentar. Se podemos descobrir isso juntos. Os olhos de Beatriz suavizaram-se, e ela acenou lentamente. Gostaria disso,
disse ela em voz baixa. Gostaria de tentar. O alívio inundou o Ricardo, e ele sorriu, estendendo a mão para pegar na dela. Vamos levar um dia de cada vez. O que quer que precises, estou aqui. Beatriz apertou a mão dele, o seu sorriso a crescer um pouco mais. Um dia de cada vez soa bem. Ficaram no jardim por mais algum tempo, o silêncio entre eles confortável agora. Não havia mais segredos, nem mais mentiras. Apenas os dois. E as possibilidades futuras. Mais tarde, naquela tarde, Sofia juntou-se a eles na cozinha enquanto preparavam o almoço. Os três moviam-se pelo pequeno espaço com facilidade, caindo num ritmo que parecia natural, como se o tivessem feito durante anos. Era simples, mas havia um conforto na simplicidade. Pela primeira vez, todos se sentiam como uma família, ligados não pelo sangue, mas pela experiência partilhada de sobreviver a algo tão doloroso que os poderia ter quebrado. Ao sentarem-se para comer, Ricardo olhou em volta da mesa, sentindo algo dentro dele a mudar. Passara tantos anos a perseguir o sucesso, a tentar preencher o vazio que Beatriz deixara para trás. Mas agora, sentado aqui com ela e Sofia, percebeu que o que ele procurara durante todo este tempo não era o sucesso. Era isto. Uma família. Um sentimento de pertença, de amor. Não seria perfeito e não seria fácil. Ainda havia tantas perguntas sem resposta, tantas cicatrizes que levariam tempo a sarar. Mas eles tinham sobrevivido, tinham encontrado o caminho de volta um para o outro, e isso, mais do que tudo, dava-lhe esperança. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol começava a pôr-se, Ricardo e Beatriz deram um passeio pelos campos. O céu estava pintado em tons suaves de laranja e rosa, e o ar estava quente, cheio do cheiro de flores silvestres. Caminharam em silêncio por um tempo, o ritmo dos seus passos em sincronia, o mundo à sua volta calmo e pacífico. A dada altura, Beatriz parou, virando-se para o encarar. Os seus olhos estavam suaves, cheios de uma resolução tranquila. Ricardo, disse ela suavemente, não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero enfrentá-lo contigo. O coração de Ricardo encheu-se de emoção, e ele estendeu a mão, afastando gentilmente uma madeixa de cabelo do seu rosto. Vamos descobrir isso, juntos, prometeu ele. Ficaram ali por um momento, envolvidos na quietude da noite, antes de Beatriz se inclinar, encostando a cabeça ao seu peito. Ricardo envolveu-a nos seus braços, segurando-a perto, o calor da sua presença a preencher os espaços vazios dentro dele que estiveram lá por tanto tempo. O passado tirara-lhes tanto, mas agora eles tinham um futuro. E qualquer que fosse esse futuro, eles iriam enfrentá-lo juntos.